O conflito em Israel é intricado e multifacetado, tendo suas origens profundamente enraizadas em questões históricas, territoriais e étnicas. O epicentro desta contenda persistente reside na disputa persistente entre israelenses e palestinos, cada grupo reivindicando a região como parte intrínseca de sua identidade e história. A complexidade do conflito remonta ao século XX, marcado pela criação do Estado de Israel em 1948. A declaração de independência de Israel foi seguida por uma guerra com países árabes vizinhos, resultando em alterações significativas nas fronteiras e no controle de territórios historicamente habitados por árabes palestinos. A população de Israel totaliza cerca de 9 milhões de habitantes. Os principais adversários do país, incluindo Palestina, Irã, Síria e Líbano, somam aproximadamente 120 milhões de pessoas. Esta região é conhecida por ser uma das mais instáveis do planeta, testemunhando cerca de 10 guerras de grande escala em menos de 70 anos. A primeira delas ocorreu um dia após a declaração de independência de Israel em 15 de maio de 1948, quando os exércitos de 5 países árabes invadiram o território do recém-formado Estado, contestando sua existência. Ao longo dos anos, Israel enfrentou conflitos significativos, como a Guerra do Sinai, a Guerra dos 6 Dias, a Guerra do Yom Kippur e a Guerra no Líbano, entre outras. Não é surpreendente que cerca de um quarto do orçamento israelense seja destinado à defesa, dada a constante ameaça enfrentada pelo país. Estatísticas indicam que Israel entra em conflito militar a cada poucas semanas. Por isso, o país necessita de um sistema moderno de defesa contra mísseis, drones e minas inimigas. A introdução do programa militar de laser em Israel foi motivada pela necessidade de eficácia na defesa antiaérea. O laser apresenta 3 vantagens cruciais: facilidade de apontar e usar, custo relativamente baixo em comparação com outros meios de destruição, e tempo de recarga quase instantâneo, ao contrário de outros sistemas. O programa militar de laser em Israel teve início na década de 1960 e 1970, com a participação de empresas como Israel Aerospace Industries e Rafael Advanced Defense Systems. Essas empresas investigaram os principais aspectos das armas a laser, construindo protótipos ao longo do processo. Em 1976, o laboratório conduziu testes bem-sucedidos do primeiro laser de dinâmica de gases, alcançando uma potência de cerca de 10 kW. Posteriormente, o desenvolvimento do sistema teve início, utilizando produtos químicos, e os especialistas em desenvolvimento concluíram que a criação de um laser de combate com recursos de defesa antimísseis seria possível apenas em um futuro distante sob circunstâncias favoráveis. Não estavam equivocados, e a segunda tentativa de criar armas a laser pelos israelenses ocorreu 2 décadas depois, nos meados dos anos 90, em julho de 1996. Nesse período, Estados Unidos e Israel concordaram em desenvolver um projeto conjunto para um complexo móvel de laser de alta energia, oficialmente designado como MTH, Mobile Tactical High Energy Laser. Seu objetivo era criar um complexo de laser para defesa antimísseis de curto alcance, baseado em um laser químico que utilizava fluoreto de deutério. Este laser deveria ter uma potência de até 2 MW, suficiente para destruir projéteis de artilharia e foguetes não guiados em voo. No entanto, o próprio laser necessitava de uma série de equipamentos adicionais para garantir seu desempenho e cumprir as missões de combate designadas. O desenvolvimento do projeto enfrentou grandes dificuldades, com datas de término das diferentes fases em constante mudança. Apesar de ter destruído com sucesso 28 mísseis não guiados e 5 projéteis de artilharia móveis durante os testes de 2000 a 2001, o complexo foi considerado demasiado complexo e dispendioso pelo exército. Em 2005, Israel retirou-se do projeto e redirecionou seus esforços para o desenvolvimento de sistemas de defesa mais conhecidos, como o antimíssil Kipá Barcel, também conhecido como cúpula de ferro, que utiliza mísseis interceptadores. 20 anos após essa retirada, em 2014, a empresa Rafael Systems fez uma terceira tentativa de criar uma arma a laser, apresentando um novo projeto de sistema de defesa antimísseis chamado Kerem Barcel, ou Raio de Ferro. Esse sistema móvel foi projetado para impactar uma variedade de alvos aéreos por meio de um feixe de laser,
podendo atingir foguetes, projéteis e drones. O complexo Iron Lightning inclui 2 caminhões com contêineres contendo sistemas a laser que utilizam um laser de estado sólido de alta potência para detecção e destruição do alvo, complementado por sua própria estação RAD. O centro de comando tem a responsabilidade de coordenar os elementos do complexo. O complexo opera de maneira autônoma na identificação de objetos perigosos, mirando em 1 ou 2 lasers, dependendo do tipo de alvo. A destruição desses alvos envolve a transferência de energia térmica em segundos. É possível disparar simultaneamente 2 lasers contra um objeto, e o alcance máximo do alvo é de aproximadamente 7 km. O desenvolvimento do Iron Lightning acelerou consideravelmente devido à crescente ameaça de mísseis, especialmente a precisão do Hezbollah em dezembro de 2018 na fronteira com o Líbano e os ataques constantes do Hamas. O Departamento de Desenvolvimento da Palestina liderado por Danny Gold supervisiona todo o trabalho na criação de armas a laser, com um custo de vários bilhões de dólares. Apesar de enfrentar desafios, os desenvolvedores superaram obstáculos importantes para o projeto. Criaram um laser capaz de se concentrar rapidamente e com precisão em um alvo, superando problemas relacionados à mobilidade e à capacidade de abater alvos em condições climáticas adversas. O Ministério da Defesa de Israel está determinado a colocar o Iron Lightning em serviço ativo. Isso se torna crucial devido à exaustão do estoque da defesa antimísseis Iron Dome desde sua entrada em serviço em 2011. Prevê-se que, em caso de aumento das tensões, o Iron Dome não será capaz de lidar com cargas de até 100 mísseis por dia. Em janeiro de 2020, Israel anunciou progresso significativo no desenvolvimento de armas a laser, testando-as na faixa de Gaza, com uma taxa de interceptação próxima a 100%. O sistema de defesa antimísseis a laser operará em distâncias curtas, custando apenas alguns dólares para interceptar um alvo, em comparação com a cúpula de ferro, que custa algumas centenas de milhares. Israel está testando 2 outros sistemas de combate a laser, um para ser instalado em veículos terrestres e outro em aeronaves de transporte, como o Hércules. Os testes desses sistemas estão programados para começar em 2025. Esses avanços solidificam a reputação de Israel como um dos principais desenvolvedores de sistemas de armas modernos, superando desafios militares apesar de ser um país menor em tamanho e recursos financeiros.